Israel e Hamas trocam acusações de ataques em meio ao cessar-fogo na faixa de Gaza. Israel afirma ter conduzido um ataque em Rafah, no sul de Gaza, depois que o grupo disparou contra as tropas israelenses. Mariana Giacomo, nossa correspondente, tem as informações. A Mariana que está nos Estados Unidos, porque também aguardamos, Maria, aqui um posicionamento de Donald Trump, que até o momento, pelo que estamos acompanhando aqui, ainda não se manifestou, certo? Bom dia para você. Certo, Carol, bom dia a todos. Carol, o que a gente tem até agora são as versões, tanto do Hamas quanto de Israel. Israel disse então que fez ataques aéreos na região de Rafah depois de homens do Hamas terem disparado contra tropas israelenses ali na região. Então Israel disse que retaliou esses ataques, inclusive o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu convocou uma reunião para falar sobre isso, falar sobre uma possível resposta a esse ataque do Hamas, e o ministro de Segurança Ben-Gvir, mais da ala direita, que já era contra o cessar-fogo, disse que acredita que Israel tem que retomar a guerra com força total. Agora, isso, como eu disse, é uma fala ali sobre o gabinete, sobre essa reunião de gabinete. O que a gente tem de concreto é a posição de Israel dizendo que de fato realizou ataques aéreos ali na região de Rafah, já que esse ataque do Hamas teria deixado soldados israelenses mortos também. Agora, o Hamas ainda não comentou sobre esses ataques especificamente, mas pouco depois de Israel em meio a essa movimentação, pouco depois dessa notícia de que o Hamas teria atacado forças israelenses, o Hamas foi ao Telegram, um aplicativo de mensagens, para dizer que o grupo continua comprometido com o cessar-fogo e dizer que Israel fabrica falsos pretextos para continuar uma guerra. Agora, claro, a gente ainda tem que entender, então, exatamente qual é a situação de momento, Então, como eu disse, o que a gente tem é a fala de Israel dizendo que realizou esse ataque aéreo em Rafah como resposta a ataques também do Hamas que dispararam contra tropas israelenses, resultando em mortes. Israel não fala quantas mortes foram. A gente está há 9 dias do cessar-fogo, do acordo de cessar-fogo. Desde que esse acordo foi implementado, há relatos de atuação do Hamas na região. Isso Trump comentou, que havia sim relatos de que, não só relatos, mas vídeos também circulando nas redes sociais, do Hamas atuando ali, matando pessoas de gangues inimigas. O Hamas diz que atua ali por questões de segurança contra outros grupos ali na região. E isso levou a uma situação extremamente instável, perigosa ali em Gaza, que também estava preocupando. Então existe essa situação tensa ali nesse momento, com essa volta da atuação do Hamas em Gaza. Só para lembrar, as tropas de Israel recuaram para uma linha acordada no cessar-fogo, então havia essa situação tensa ali do Hamas, mas a princípio agindo não contra forças israelenses, mas agindo em Gaza contra outros grupos, contra outras pessoas. E aí, em meio a isso, havia acusações de que Israel estaria atirando contra palestinos e acusações de Israel pela demora do Hamas de não entregar os corpos dos reféns que morreram sob o poder do Hamas. Essa era a situação que a gente tinha até então. E agora vem, na manhã desse domingo, a notícia de que o Hamas teria atirado contra soldados de Israel em Gaza, e aí Israel teria feito esse ataque, um ataque aéreo na região de Rafah e consultado, e Netanyahu consultado o gabinete ali todo, feito uma reunião de emergência para consultar o gabinete para entender quais medidas vai tomar a partir de agora, e é por isso que essa situação preocupa tanto, porque mostra a fragilidade, da situação ali na região. Carol. E Mari, friso aqui mais uma vez na nossa conversa, até o momento nenhuma manifestação por parte do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A gente fala desse acordo de cessar-fogo que partiu da Casa Branca em meio a essas negociações, Mariana. Até o momento nenhuma autoridade americana falou sobre o assunto. Não, Carol, até o momento nenhum posicionamento daqui da Casa Branca, de congressistas. Até o momento a gente não tem nenhuma posição. Sim, claro, Donald Trump foi o intermediador, foi quem propôs esse acordo de cessar-fogo, inclusive fala muito sobre isso, claro, saiu se sentindo muito vitorioso a partir desse acordo de cessar-fogo que ele mesmo propôs. A gente lembra quando Netanyahu veio aqui para a Casa Branca e Trump falou sobre esse acordo, Netanyahu ao lado dele concordou, um plano
plano ali de 20 pontos e a primeira fase foi implementada, a primeira fase que previa, então, a retirada das tropas de Israel, não completa, mas pelo menos da parte mais populosa ali de Gaza até uma linha determinada, e também a entrega dos reféns, a libertação dos reféns que ainda estão vivos, então 20 reféns que ainda estavam vivos sob o poder do Hamas, e a entrega dos corpos dos que morreram também. E isso foi acordado, então essa foi a primeira fase. O futuro, né, do cessar-fogo era um futuro incerto, inclusive com Trump sendo muito questionado o tempo todo aqui nos Estados Unidos sobre isso, porque previa a desmilitarização do Hamas, previa a entrega ali do domínio de Gaza para um comitê que seria formado por palestinos tecnocratas, e não está claro quando isso vai acontecer. Inclusive o que a gente viu foi o oposto de desmilitarização do Hamas, né? Foi o Hamas voltando a atuar ali na região, causando muita preocupação também e instabilidade. Então, o futuro desse acordo era incerto, né? Ainda é. Mas Trump saiu ali se sentindo muito vitorioso pela primeira fase que foi implementada, principalmente os reféns que puderam voltar para casa e também os palestinos, né? Muitos palestinos que estavam presos em Israel, muitos deles sem acusação formal ou outros condenados a penas ali longas, que foram libertados, também puderam se reencontrar com as suas famílias. Então, por tudo isso, esse acordo foi um grande momento desse segundo mandato de Donald Trump, e certamente ele deve se pronunciar ao longo do dia agora sobre esse último capítulo, né, sobre esse último episódio que a gente viu agora na manhã deste domingo. Mas até agora, nada, Carol. E claro que vamos aguardar. Mariana Jandiacomo está de olho diante de qualquer posicionamento por parte do governo dos Estados Unidos. A Mariana volta para conversar com a gente. Obrigada, Mari.